Romanos capítulo 5, versículo 3. Certo? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Né? Começa esse texto então, lendo esse texto, meus irmãos, porque nós vamos falar hoje muito sobre sofrimento e sobre tribulações, lutas que nós podemos passar nesta vida. Então o apóstolo Paulo ele diz aqui: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Eu gosto muito dessas duas frases juntas, né? Tribulação e produção. Tribulação produz perseverança. Quer dizer, a tribulação, ela não é uma coisa ruim. E normalmente nós pensamos isso, né? Nós pensamos, ninguém quer passar por tribulação, ninguém quer passar por aflições, sofrimento. É ruim. O sofrimento em si ele é ruim, né? Ele dói, né? Mas o que ele pode, como Deus pode usá-lo, a Bíblia vai mostrar isso de uma maneira tão impressionante, que Deus pode usá-lo para o bem. Deus pode transformar o mal em bem, porque Deus ele é tão sábio, tão poderoso, que ele pode e ele faz isso na vida dos seus servos, né? Na verdade, a palavra de Deus mostra que existe o sofrimento, as lutas, as dificuldades na vida dos servos de Deus, e existe as lutas e dificuldades na vida dos ímpios. Existem vamos dizer assim, os benefícios na vida dos servos de Deus, as bênçãos, porque não é só sofrimento também, logicamente, né? Mas existe também os benefícios e as bênçãos na vida do ímpio também. Porém, a Bíblia vai fazer diferença entre a consequência do sofrimento na vida do justo para o ímpio, a consequência do sofrimento na vida dos benefícios na vida do justo para a vida do ímpio. Tanto o sofrimento quanto as coisas boas que acontecem na vida do justo vão fazer o bem na vida dele. Deus vai usar para o bem dele. De alguma maneira, que Deus é sábio, né? Ele vai usar para o bem daquela pessoa. Mas para o ímpio, tanto os sofrimentos como os benefícios, dentro do próprio plano, decreto, sabedoria divina, vai ser para o mal dele, como o juízo de Deus na vida dele. Por exemplo, o dinheiro, ele pode ser um bem. O dinheiro é uma coisa boa. O dinheiro em si não é um problema, né? Então, o que a Bíblia diz que é o problema? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas tem gente que começa a ganhar dinheiro, e o que vai acontecer com ele? Ele vai se afastando de Deus cada vez mais. Ele vai esquecendo cada vez mais de que existe um Deus. Porque o dinheiro é uma tentação, né? É uma tentação. Então, a pessoa vai se esquecendo que existe Deus. Isso. Agora, em relação ao justo, tem pessoas que ganham dinheiro e eles vão usar o dinheiro como uma coisa boa, para a glória de Deus. Então, o que faz mal para um faz bem para o outro, muitas vezes, ou é usado para o benefício de tantas pessoas, né? Tantas pessoas que vão usar o dinheiro para as coisas boas. Mas um é justo, o outro é ímpio. Quer dizer, a mesma coisa faz bem para um, faz mal para o outro. Uma coisa ruim, por exemplo, a doença. Ninguém gosta de adoecer, ninguém quer adoecer, mas nós adoecemos e podemos adoecer. Muitas vezes gravemente. Nós não estamos isentos de sofrimento, de doenças graves, essas coisas tudo. Para o ímpio, a doença só vai fazer o mal mesmo. Para aquele que não crê em Deus, para aquele que não tem fé em Deus. Para o justo, até a doença pode fazer o bem, né?
E no último caso nós vamos ter que morrer, né? Até a morte. A morte para o justo, ela é um benefício, porque ele morreu, acabou o sofrimento e ele vai para a glória. Agora, mesmo a morte para o ímpio, ela abre a porta de uma etapa ainda infinitamente pior do que a vida dele neste mundo, porque ele vai para onde? Para a condenação. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quer dizer, a mesma morte, as mesmas coisas que acontecem na vida de um, seja bom, seja mal, sempre vai redundar, sempre vai ter uma consequência, boa ou má, dependendo se ele é uma pessoa de Deus ou não. Mas o fato é, e esse é o meu ponto, na verdade, eu só estou fazendo um comentário sobre isso, mas eu não vou falar muito sobre esse aspecto do benefício ou não, mas é a respeito do sofrimento. Mas eu comecei a falar logo assim, por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que o sofrimento, ele é uma coisa só vem para o mal, só vem para a destruição. Sofrimento nunca nós conseguimos ver, claro, ninguém quer sofrer, isso é uma realidade, ninguém quer sofrer. Uma coisa assim, eu quero sofrer. Não, ninguém quer sofrer, ninguém gosta de sofrer. Mas nós temos que entender que nós vamos sofrer. Isso é inevitável. Nós estamos nesse mundo, nós vamos sofrer. Temos que entender que alguns vão sofrer mais do que outros. Tem gente que vai sofrer muito. Outros não vão sofrer tanto, mas temos que vão sofrer muito. Né? A gente vê, por exemplo, tem gente que na história da igreja tem os mártires. Chegaram a dar a vida por causa de Cristo. Outros não, outros passaram a vida toda sem... Todo mundo é perseguido, mas sem essa perseguição radical de risco de vida, não é? Então todo mundo vai sofrer, e uns vão sofrer mais do que os outros. E o terceiro aspecto é, quando eu me transformo num cristão, quando eu me converto a Cristo, isso significa que eu não vou mais sofrer? Isso significa que eu vou parar de sofrer? Não é? Bem, eu me tornei cristão e eu não vou mais ter sofrimento na minha vida. Agora, é uma linguagem que eu ouvia muito quando eu era criança. Agora a vida vai virar um mar de rosas, né? Por exemplo disso? A gente não vê muitas pessoas falar muito assim, né? Quando eu era criança eu ouvia muito isso. Inclusive era uma crítica que eu ouvi muito, por exemplo, quando alguma coisa, uma perda familiar aconteceu na nossa família, na minha própria família, que foi a morte do meu pai, né? Então, ali eu ouvia muito essa frase: a vida não é um mar de rosas, né? Então a vida, ela é, na verdade, ela é um local de sofrimento, um local de angústia, um local de dores. Este mundo aqui é por causa do quê? Do pecado que está no mundo. Então todo o sofrimento, todo o mal, toda dor que existe neste mundo é consequência do pecado. Só que eu vou repetir, Deus, ele usa tudo isso para o benefício dos seus, porque Deus é sábio, não é? E às vezes a gente não entende como é que ele vai fazer isso na hora, mas sempre Deus tem um bom propósito em tudo que ele está fazendo. Mas a questão então é essa: vamos sofrer ou não? Existe uma teologia, eu vou ler o texto daqui a pouquinho, a gente vai entender isso, hoje, moderna, teologia da prosperidade, que ela então vai ensinar para as pessoas que a partir do momento que a pessoa se converte, ela crê em Jesus Cristo, ela não tem mais que aceitar o sofrimento. Até parecido isso com o irmão Sidônio falou no início, né? Então, a pessoa é de Cristo, a pessoa é de Jesus. Então a pessoa não tem que aceitar o sofrimento, por quê? Qual é o raciocínio, muitas vezes, dessas pessoas que ensinam isso? É que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele sofreu para que eu não sofresse. Não é? Então ele raciocina mais ou menos assim: Jesus Cristo morreu na cruz, sofreu, pereceu. Por que eu vou sofrer? Se ele já levou todas as minhas dores. Aí eles pegam aquele texto que levou nossas dores, nossas enfermidades, né? E pagou o preço e morreu, ficou doente.
né? Ficou doente, sofreu, sentiu dores. Então hoje eu não posso mais ficar doente, porque ele já adoeceu no meu lugar. Então houve uma espécie de substituição, né? Então ele sofreu por mim, então por que eu vou sofrer? Então esse é mais ou menos o raciocínio dessa gente. E pobreza também é uma coisa que eu não posso aceitar. Por quê? Porque eu sirvo um Deus rico, eu já sou do reino dele, eu já fui transferido lá do reino do Satanás, do diabo. Eu era miserável lá, debaixo do diabo, me oprimindo, a pobreza do diabo. E quando eu venho agora para o lado de Deus, em Cristo, Deus é o rei, é dono de todas essas coisas, então como é que eu vou aceitar a pobreza? Então, em raciocínio também é assim, né? Que eu não tenho que aceitar, por exemplo, ficar com um saláriozinho pequenininho, uma vida mais humildezinha, medíocre. Eu tenho que crescer e ficar rico, ou pelo menos melhorar muito na minha vida. Eu não posso aceitar uma vida pequenininha. O negócio é prosperidade, né? Então, não devo aceitar a pobreza. E crente não vai nunca passar uma dificuldade financeira, passar uma necessidade. O crente tem sempre que estar muito bem financeiramente e não tem que aceitar isso. Eu sou filho do rei, sou um príncipe do Senhor, né? Eu sou filho do rei. Filho do rei o que é? Príncipe, né? Então como é que eu vou aceitar pobreza? Daí que vem essas expressões. A gente pode observar isso, né? É uma consequência lógica, uma expressão de que dizer o quê? Eu não aceito isso. Está determinado, eu determino que eu vou melhorar de vida. Daí você vê esse testemunho da pessoa dizer assim, geralmente é ligado também a um sacrifício, né? De ir numa igreja e de dar uma oferta para aquela igreja, para aquele pastor. E às vezes uma oferta não é ofertinha não, é oferta mesmo. É negócio assim de uma coisa grande, a pessoa tem que fazer um sacrifício, alguma coisa que seja, que ainda diz assim, né, que Deus veja e Deus fique surpreendido. Nós até estudamos aqui sobre a tolice de tudo isso, diante da doutrina da justificação pela fé, né? Mas eles chegam a dizer isso. Aí você vai e você então surpreende a Deus, Deus fica assim surpreso, que coisa, né? E aí Deus abençoa você. Você é uma pessoa de fé, uma pessoa que dá para a igreja e Deus abençoa você. Então você não tem que aceitar a pobreza. Então sempre está ligado a essas coisas de dar oferta para a igreja, né? Deu o seu tudo, exatamente. Às vezes tem um dia do sacrifício. Isso. Aí tem gente que vende geladeira, tem gente que chegou, eu, por exemplo, já ouvi de um senhor, não conheci, mas alguém próximo a mim já contou o caso de um senhor que ele trabalhava assim na casa dele, ou tinha a oficina dele, não sei direito, e ele trabalhava, tinha todo o material dele, todo o maquinário, né? E esse senhor caiu então nessa conversa de um desses falsos profetas, não tem que dar outro nome, né? Aí vendeu tudinho que ele tinha e deu para a igreja. Resultado? Prosperou? Não. Perdeu tudo, não tinha mais como trabalhar. Ele ficou decepcionado, ele perdeu tudo, ele não tinha mais como trabalhar, como ganhar o pão dele, porque ele vendeu. Quer dizer, vê como as pessoas chegam ao ponto de fazer essas coisas. Mas tudo isso está ligado ao quê? A essa coisa de que o crente não sofre, entendeu, irmãos? O ponto básico é esse: crente não sofre, crente não passa dificuldade. É incompatível, é mais ou menos assim, é incompatível com a fé, é compatível com o cristianismo, o sofrimento. Se Jesus morreu por mim na cruz, como é que eu vou sofrer? Se lá a Bíblia diz que ele levou as minhas enfermidades, né? Interpreta assim. Se Deus é rico, como é que eu vou ficar passando dificuldade e não ser rico? Eu tenho que ser rico. Aí outro discurso também assim, né? Ligados a tudo isso, como é que nós vamos glorificar a Deus? Um crente doente não glorifica a Deus. Tudo esse é raciocínio dos que pregam essas coisas, tá? Não estou dizendo que eu concordo com isso, estou só apresentando.
um crente doente não glorifica a Deus. Uma pessoa doente, uma pessoa com câncer, glorifica a Deus? Uma pessoa doente glorifica a Deus? Uma pessoa que tem uma doença crônica glorifica a Deus? Não. O que glorifica a Deus? A cura, a saúde. Uma pessoa que está passando uma dificuldade financeira glorifica a Deus? Está desempregado, está passando uma dificuldade financeira glorifica a Deus? Não. Então, o que glorifica a Deus? Prosperidade material. E aí Deus é glorificado, Deus é honrado, e o outro lado, que é o diabo, porque sempre tem uma associação, né? E, geralmente também essas doutrinas, elas vêm com a associação assim, Deus de um lado, diabo do outro. Dá a impressão quase que são iguaizinhos, é como dois deuses brigando, né? Então, quando Deus não é honrado, o diabo ele é honrado. Quando o diabo é envergonhado, Deus é glorificado. Sempre associação com o diabo. Como se o diabo em si fosse a questão mais importante, né? Quando na verdade, e eles ficam escandalizados quando a gente diz isso, quando na verdade a Bíblia mostra que o diabo é mais um instrumento do próprio Deus. Porque Deus ele tem tudo nas suas mãos, ele é soberano, Senhor, até do diabo. Mas isso choca eles, ficam assim, não, é isso que você está dizendo. É porque no final das contas eles não creem na soberania absoluta de Deus, né? Então, meus irmãos, essa é mais ou menos o que ensina a teologia da prosperidade e outras doutrinas que têm a ver com ela ou que estão associadas a ela. Resumindo, crente não sofre. Não aceite sofrer. Você está sofrendo, então você tem alguma coisa errada em você. Ou você não tem fé, ou você está em pecado, ou você não é crente. Certo? Você não é convertido. Tem alguma coisa errada com a sua vida. Se você está sofrendo, é porque tem alguma coisa esquisita com a sua vida. Então você tem que mudar isso. E geralmente, como é que muda? Venha para a minha igreja e me dê uma oferta. Então, os pastores... Aí entra o quê? Aí entra os enganadores, né? Porque os enganadores, eles vão se aproveitar disso. Eles vão querer o quê? Eles vão querer que as pessoas deem para eles algum dinheiro. Eles vão falar isso, eles vão dizer isso, e as pessoas vão querer realmente sair dessa situação. Tem gente mesmo que está sofrendo muito. Você já pensou, irmãos? Quantas pessoas estão por aí sofrendo muito mesmo? Gente que está doente, gente que está desempregado, passando fome, às vezes não tem o que comer na sua casa. Gente que está com grandes aflições, dificuldades, lutas. E aí liga a televisão e vê o pastor dizendo isso, não é? Aí o que ele mais quer naquele momento? Ele quer se livrar daquela doença, porque ninguém gosta de sofrer, isso é uma realidade. Então ele quer se livrar da doença, ele quer se livrar da necessidade, ele quer se livrar daquilo. E o pastor lá diz: venha para a minha igreja, tenha fé que se você vier e você participar de umas reuniões, você vai fazer seu sacrifício, vai dar sua oferta. Aí eu vou. Aí ele dá o jeito dele para dar aquela oferta, porque ele quer se livrar do sofrimento. Aí o que vai acontecer também? Está envolvido tudo isso que eu estou dizendo. Vão ser apresentados o que, irmãos? Testemunhos de que aquilo que o pastor está dizendo e de que esta doutrina ela é verdadeira. Então, olha, vamos chamar o fulano de tal. Ele estava assim como você. Ele estava doente, ele estava endividado, ele estava com a vida todinha dele destruída. Aí ele veio para a nossa igreja, ele deu dinheiro. Então, meus irmãos, aí eles apresentam o que? Então, o testemunho deles, né? Então, o testemunho de que, olha, até aqui, você está vendo? Deu certo com ele, conclusão, vai dar certo com você. Aí a pessoa fica, né? Ela fica aqui dali, ela diz, é verdade, Deus é assim, Deus não quer que eu sofra. Aí ainda diz assim, olha, quem está fazendo você sofrer é o diabo, né? É o diabo que ele está aí destruindo a tua vida. Aí eles pegam aquele versículo, eles gostam muito de usar aquele versículo, João capítulo 10. O ladrão vem para matar,
roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Aí eles dizem assim, interpreta o ladrão como o diabo, né? Que, o diabo está matando você, está roubando, está destruindo você. E pegam aquela palavra de Jesus Cristo, abundante, como o quê? Prosperidade, e deixar de sofrer, tem que parar de sofrer. Então Jesus Cristo veio para que você tenha uma vida próspera, sem doenças, você não tem que aceitar doença, não tem que aceitar o sofrimento, você não tem que aceitar nada disso. Aí você vai e... Então, nós vamos aqui orar por você e o demônio vai sair, porque isso aí é um demônio que está fazendo isso. Eu acho interessante ele falando que não pode sofrer crente, não pode sofrer o próprio Cristo, não teve uma vida rica, mas ficou glorificando a Deus. Exatamente, né, Suzana? É isso mesmo. Então Jesus Cristo sofreu muito, não foi? Não é o exemplo para nós? Né? É isso mesmo, seu raciocínio está certinho. Então, aí então, esse é o quadro. Eu estou apresentando para vocês o quadro que está no meio neopentecostal. Isso é neopentecostalismo. Isso nem pentecostalismo é, porque o pentecostalismo clássico ele não é isso. O pentecostalismo, ele tem muitos erros, viu, irmão? Mas dentro do pentecostalismo tem muita gente de Deus, muito crente, que está errado ali naquelas coisas. O problema é que o pentecostalismo clássico, ele foi totalmente contaminado pelo neopentecostalismo. Então, como eu tenho procurado explicar para vocês, o pentecostalismo ele já é um erro, porque ele já aceita novas revelações, dons, essas coisas todas, né? E aí ele abriu a porta para... O neopentecostalismo é filho dele, né? Ou neto dele já, porque teve as suas fases também, né? E ele ia dar nisso mesmo, só que os primeiros pentecostais não ensinavam isso. Entendeu? Os primeiros pentecostais não ensinavam essa teologia da prosperidade. Eles já ensinavam um pouco a questão, né? Tinha a ver com a cura, essas coisas todas. Ali já estava o germezinho, né? Desses ensinamentos, dessas coisas ali. Já estava brotando. Mas, vamos dizer assim, eles aceitavam mais o sofrimento. Eles admitiam mais o sofrimento. Agora, essa doutrina, ela realmente é muito mais radical com relação ao sofrimento. Então, o crente não pode sofrer. Então, esse é o quadro. Tentei apresentar mais ou menos o quadro geral, né, do que acontece por aí. Essa é a minha introdução. Então eu pergunto para vocês, é verdade isso? O crente não sofre? O crente não passa por dificuldades, por lutas? Vamos ler então o nosso texto. Bom? Vamos ler o nosso texto. Nós vamos ver aqui. Então o título do meu texto é... Na verdade era invertido, mas aqui eu não tinha mudado ainda, então ficou. Na verdade é a Bíblia e a Teologia da Prosperidade. Mas aqui está a Teologia da Prosperidade e a Bíblia, né? E um segundo aspecto aqui do título, o que dizer do sofrimento na vida cristã? Quer dizer, a questão é, a Teologia da Prosperidade, ela vai ensinar que o sofrimento tem que ser banido, não temos que aceitar que não existe sofrimento, que se você está sofrendo, tem alguma coisa errada, isso não é de Deus. Deus não vai fazer o crente sofrer. É mais ou menos isso, entendeu? Isso não é de Deus, ou é do diabo, que conseguiu penetrar de alguma maneira na sua vida. Tem gente desse grupo aí que chega a dizer que crente pode ficar endemoninhado. É por isso que tem gente que às vezes é batizado na igreja há muito tempo, né? E eles ficam chamando para expulsar demônio na igreja, e aquela coisa de demônio. A pessoa está doente, é um espírito de enfermidade, né? E coisas assim, tá? Então, sempre que tiver algum sofrimento, alguma coisa, sempre são os dois deuses, né? São os dois deuses, Deus e o diabo, quase em pé de igualdade, lutando pela alma dos homens. Então, aí o diabo é que todo problema. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Aquela interpretação. Então tem alguma coisa errada com você. Então o diabo, você não tem que aceitar o sofrimento.
ou você não tem fé, ou você não é crente, enfim, tem alguma coisa errada com você. Deus não ia fazer isso com você. Deus não ia deixar você adoecer, Deus não ia deixar você ficar pobre. É você, tem alguma coisa errada com você. Então, é mais ou menos por aí, pelo que eu já observei, né? É assim que eles ensinam, é assim que eles pensam. E vamos ler então o nosso texto. Você pode fazer perguntas ou fazer comentários, fique à vontade, tá? Teologia da Prosperidade e a Bíblia, o que dizer do sofrimento? A Bíblia, a Teologia da Prosperidade, o que dizer do sofrimento na vida cristã? Em nossos dias, a Teologia da Prosperidade tem assolado as igrejas e levado muitos a deixarem o reino de Cristo para se dedicarem à busca pelos benefícios deste mundo. Ensina-se que se somos de Cristo não devemos sofrer, pois Ele já nos libertou de toda angústia. Assim, devemos procurar a saúde, os bens materiais, a solução dos problemas e não aceitar os reveses da vida. O slogan, muitas vezes mencionado, é, vocês conhecem, né? Pare de sofrer. Não é isso? É o que eu acabei de explicar agora. Então, qual é a frase de efeito repetida muitas vezes, e dessas vezes assim colocado na porta das igrejas, né? Pare de sofrer. Eu já vi uma igreja, como eu falei para vocês, já vi na internet, né? Alguém colocou uma foto de uma igreja escrita assim, de uma campanha: desencapetamento total. O capeta que você tiver, você vem que a gente desencapeta você. Então você pode vir, capeta da doença, capeta da pobreza. Você vem que a gente resolve o seu caso. Essa campanha aqui é poderosa, né? Então você vem que a gente vai desencapetar você. Desencapetamento total, não vai ficar um capeta. Então, aí pare de sofrer, tem tudo a ver com isso. Sofrimento é do diabo, sofrimento é de Satanás. Crente não sofre, pare de sofrer, você está doente, que é isso? Venha para a igreja. Com certeza você vai ser curado. Nós vamos aqui orar por você, você vai ser curado. Você está pobre, está desempregado, venha para a igreja. Olha, o fulano era assim como você, mas agora ele virou empresário. Ele é desempregado, agora ele emprega os outros. Você não tem que ser cauda, você tem que ser cabeça, né? Então nada de aceitar negócio de ficar empregadinho, não. Você tem que crescer, você tem que ficar por cima. Venha para a igreja, porque nós vamos resolver o seu problema. Então, pare de sofrer. Você não vai mais sofrer, você vai parar de adoecer. Lute contra a doença, lute contra a pobreza, lute contra as dificuldades familiares, né? Por exemplo, seu filho está com vício de drogas, alguma coisa assim, venha, porque ele vai ser liberto disso. Nós garantimos para você. Sua vida está destruída, sua vida familiar, seu marido foi embora, sua esposa, sei lá, foi embora. Sempre assim é o marido, a maioria das vezes é o marido, né? O marido foi embora, nós vamos aqui orar e o seu marido vai voltar. E assim por diante, irmãos. Quer dizer, qual é o slogan? Pare de sofrer. Agora a pergunta que eu faço é: mas será que ser cristão é não sofrer? Será que o sofrimento é incompatível com a vida cristã? Desejo neste texto demonstrar que tal doutrina anti-sofrimento, né, não resiste ao mais simples exame das Escrituras. Então a minha questão é o seguinte: eles ensinam que é para parar de sofrer. Eles ensinam que você não deve sofrer, você não vai sofrer mais. Você vem para a igreja e você vai parar de sofrer. A minha pergunta é: será que o cristão não sofre? Será que ser cristão é não sofrer? Outra pergunta que tem a ver com essa: será que o sofrimento é incompatível com a vida cristã? Porque é isso que eles estão falando, né? No final das contas, o que eles estão falando? É que o sofrimento ele é incompatível com a vida cristã. O que é ser incompatível? É que não tem nada a ver, contradiz a vida cristã. A verdadeira vida cristã é uma vida de ausência total de sofrimento. Se você está sofrendo, a sua vida cristã não está, ou você não é cristão, ou você está sem fé. Mas a sua vida cristã, ela não está no seu estado normal. Você é um cristão
defeituoso. Seu cristianismo bom mesmo, verdadeiro, genuíno, é você não sofrer. Logo de início eu quero dizer para os irmãos, antes de continuar, que você percebe a total diferença disso para a pregação dos antigos, não é? Pregação na Bíblia e a pregação dos antigos. Por quê? O que os antigos diziam que é a evidência de vida cristã? Santidade, fruto do Espírito Santo. Então veja que saiu a evidência da vida cristã saiu da santidade para a ausência do sofrimento. Quer dizer, que ser crente é não sofrer. A santidade não é muito valorizada por esse movimento da prosperidade. O que é valorizado é a ausência do sofrimento. Isso é posto como uma prova inequívoca de você, o cristão. Quando você está se dando bem, você está crescendo, está ficando poderoso, está ficando rico, sei lá, ou você não está doente, ou você foi curado. Essa é uma prova inequívoca, verdadeira, infalível, de que você é um cristão. Santidade não é muito importante, não, nesse contexto, nesse tipo de abordagem. Agora veja, irmãos, que nós lembramos logo do que Jesus Cristo falou, que ele vai dizer para muita gente lá no dia do juízo. E muita gente vai apresentar coisa semelhante a essa. O quê? Eu pregava, eu expulsava demônios, eu curava enfermos. Aí Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que obram a iniquidade. Então Jesus chama para a santidade, mas as pessoas, elas apresentam outras evidências. Vamos continuar lendo então. Será então que essa doutrina resiste a um exame simples das Escrituras? Pretendo mostrar para vocês que não. Nosso texto diz assim: a Escritura mostra, e a longa história da igreja confirma, que o sofrimento faz parte da vida cristã e que Deus não nos prometeu uma vida de saúde ou benefícios materiais como coisas intrínsecas ao Evangelho. Tá certo? Então deixa eu explicar isso aqui para vocês. Você vai ver na Bíblia, como vou dar vários exemplos agora, e se você for estudar a história da igreja, e muitas vezes os momentos melhores da história da igreja, homens piedosos ao longo da história da igreja, você vai ver que o sofrimento faz parte da vida cristã e que o Evangelho, a mensagem do Evangelho não é pare de sofrer. Entendeu? Mas a mensagem do Evangelho é venha e morra. É o inverso. Jesus mesmo disse: venham, carrega a sua cruz. Eu estou indo carregar eu estou indo para o sofrimento, venham comigo. Então, é o inverso. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem de venha para você parar de sofrer, mas olha, venha e você vai ser perseguido, a coisa não vai ficar bonita, mas venha porque esse é o caminho da vida. É o caminho o quê? Estreito, apertado, difícil. Continuando. O ensino bíblico é que enquanto estamos nesse mundo, podemos adoecer e passar por dificuldades financeiras. Podemos. Isso não é incompatível com o cristianismo, isso não é compatível com a vida cristã. Podemos passar por adoecer e passar por dificuldades financeiras. Lá no céu, sim, tudo passará. Mas enquanto na terra, estamos sujeitos a estas coisas. Aí eu começo a dar aqui vários exemplos bíblicos de que o cristão pode sim sofrer, e de fato sofre. Lembra de Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal? Lembra como ele perdeu tudo e sofreu terrivelmente? Lembra de Pedro que disse: não possuo nem prata nem ouro, Atos capítulo 3, versículo 6. Lembra da igreja de Jerusalém, em Jerusalém, em que as viúvas precisavam da ajuda dos irmãos, o que deu origem ao diaconato, como se vê em Atos capítulo 6. Isso mostra que havia pessoas muito pobres na igreja. Aliás, a Bíblia diz: pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno livremente, abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Isso é lá Deuteronômio 15:11. E eles gostam muito de usar, o pessoal da prosperidade gosta muito de usar o Antigo Testamento
Vocês sabem disso, não sabe? Porque o Novo Testamento ele é mais claro e ele é o cumprimento da vinda de Cristo. O Antigo Testamento ele é muito mais tipológico, ele é muito mais ilustrativo. De maneira que ali era enfatizado muito a terra, a riqueza, a prosperidade, porque era tudo o que? Tipos da verdadeira vida, que era conhecimento de Deus, amor a Deus, né? Então eles gostam muito de usar o Antigo Testamento, interpretam mal e dizem assim, olha, está vendo os homens ricos? Está vendo como Abraão enriqueceu, Isaac enriqueceu, e aqueles homens eram ricos, Jacó era rico, então você tem que ser rico. Só que no mesmo Antigo Testamento eles esquecem de Deuteronômio 15:11, que diz o quê? Que no meio do povo de Deus sempre haveria os pobres, né? Pois nunca deixará de haver pobre na terra. Por isso eu te ordeno livremente, abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Quer dizer, o pobre sempre vai ter, e a pessoa que tem mais tem que ajudar o pobre, para que o pobre não passe fome, para que o pobre não sofra. Então, sempre vai ter o pobre, e quem tem mais deve ajudar o que tem menos. A igreja primitiva, continuando a ler, a igreja primitiva entendeu isso. Assim os mais abastados ajudavam os pobres, como nós vimos lá em Atos capítulo 3, versículo 6. Então teve um probleminha lá entre a distribuição das viúvas, né? E aí se criou o quê? O diaconato, porque os apóstolos eles não iam deixar de sair e ficar distribuindo aquelas coisas, para deixar de pregar e de ler a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus e de orar. Então eles tinham a prioridade deles, aí criou-se o diaconato para cobrir essa falta das necessidades da igreja, necessidade material daqueles irmãos necessitados, daquelas pessoas necessitadas. Então, vou agora citar um outro ponto aqui no texto. O que dizer dos mártires? O que é o mártir? O mártir é alguém que sofre ao ponto de morrer, alguém que é sacrificado por causa da sua fé em Cristo. O que dizer dos mártires? A Bíblia fala de alguns mártires, está aí. Estevão, homem cheio do Espírito, morreu apedrejado, conforme Atos capítulo 7. Tiago foi morto ao fio da espada, Atos capítulo 12, verso 2. A carta aos Hebreus foi escrita porque os cristãos hebreus estavam passando por grandes perseguições, podendo chegar ao desânimo e à desistência. O escritor então os anima a permanecerem na fé. Também foi o caso da carta de 1 Pedro. E a história nos mostra que praticamente todos os apóstolos morreram martirizados. Todos morreram, irmãos, de forma terrível, martirizados. Quase todos, praticamente todos. Na verdade, a Bíblia mostra que não é na prosperidade ou saúde ou na ausência de sofrimento que glorificamos a Deus. Não. É exatamente o contrário, pois o próprio Cristo e Pedro glorificaram a Deus com a sua morte, conforme João 21:19 e João 17:1. Então, deixa eu falar duas coisas aqui do que nós vimos. Todos esses fatos bíblicos mostram que o sofrimento não é incompatível com a vida cristã, certo? Jó sofreu terrivelmente. Irmão, Jó perdeu os filhos todinhos. Jó perdeu a riqueza dele. Jó perdeu a saúde. Jó ficou ali numa situação terrível. E a Bíblia mostra que aquilo foi Deus. Que tudo ali estava no controle de Deus. Não é? Ah, mas foi o diabo. Mas o diabo estava ali no controle de quem? Leia o livro de Jó, você percebe de quem? Deus. Tá certo? Outros casos então. E o que Jó era? Homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó não era nenhum. Jó, irmãos, era alguém tão temente a Deus que a maioria de nós hoje não chegamos sequer próximo do temor a Deus, do respeito que ele tinha a Deus. E ele sofreu terrivelmente. Outros exemplos aqui que eu dei. Quando Pedro chegou para curar aquele doente na porta do templo, o que ele disse? Eu não tenho prata nem ouro. Pedro não era rico, né? Não tinha prata nem ouro. O que o aleijadinho estava pedindo lá?
O que ele estava pedindo? Né? Alguma coisa, né? Ele não tem prata nem ouro, o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Era ali o poder de Deus, de Cristo no apóstolo para curar uma enfermidade. Não, aí eu tenho que entender, não para dizer que Jesus vai curar sempre, mas porque aquilo ali era um sinal, uma evidência de que o que eles tinham que pregar era verdadeiro. O que eles estavam pregando era verdadeiro. Os sinais seguiriam a eles como evidência da pregação deles. Mas Pedro diz: não possuo prata nem ouro. A igreja de Jerusalém tinha pobres, irmãos. Pega a sua Bíblia aí rapidinho, vamos só fazer a leitura só para confirmar. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Versículo 1, só para a gente ler, confirmar. Ora, naquele... Todos acharam? Deixa eu esperar vocês acharem. Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, Prosélito de Antioquia. Apresentaram perante os apóstolos e estes, orando, impuseram as mãos. Crescia a palavra em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Tinha pobre lá? Tinha, né? Tinha pobre. E os irmãos tinham que cobrir a ausência, eram viúvas, né? Tinham que ajudar as viúvas. Tá certo? E como eu citei aqui, Deuteronômio diz que sempre haverá pobre na terra e que os mais têm que ajudar, os que têm mais. E os mártires, Tiago, Estevão, Hebreus. Irmãos, leia Hebreus. Hebreus, você já pensou o que era você ser um judeu? Estar no judaísmo, toda aquela religião, ter todos aqueles privilégios, de repente você ouve o evangelho, se transforma num cristão e você tem todos os seus companheiros, a sua sociedade, o seu país, né? Enfim, todo o seu povo contra você, e você poder perder tudo, perder seu emprego, perder todos os privilégios, perder todas as coisas por causa de Jesus Cristo. É fácil isso? Mas era o que aquelas pessoas estavam passando. E Hebreus, e alguns estavam pensando em voltar e desistir. E aí o escritor dos Hebreus diz: não volte para o judaísmo, porque o cristianismo é que tem a verdade. O cristianismo é que é a conclusão, é o ápice do judaísmo. O judaísmo já passou. Agora nós não podemos voltar porque já passou. Nós temos que ficar firmes no cristianismo. Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. A carta de 1 Pedro é a mesma coisa, aquele povo estava sofrendo muito. E Pedro os animava. E aí, irmãos, todos os apóstolos praticamente morreram. Então, o que isso prova? Crente sofre. Esses homens eram piedosos, essas pessoas eram sinceras, essas pessoas eram tementes a Deus. E elas adoeciam, elas ficavam pobres, algumas delas eram pobres, tinham que ser ajudadas pela igreja, muitas delas morreram. A igreja primitiva cheia de mártires, pessoas que eram jogadas, comidas por leões, crucificados, decapitados. E leia Hebreus 11 e veja quanto sofrimento está ali nas pessoas de fé. Cerrados ao meio, sofrimento, a dor que aquelas pessoas passaram, todas tementes a Deus. E olha que Hebreus está falando do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, sofrimento. Então o sofrimento, ele não é incompatível com a vida cristã. Ele faz parte da vida cristã. E as pessoas podem sofrer, inclusive por serem cristãos.
elas podem passar por muita dificuldade que elas não passariam se elas não fossem cristãs, entendeu? Porque ser cristão é ser perseguido. E isso glorifica a Deus. Vocês querem ver 2 textos que eu ponho aí? Abre comigo João 21:19. João 21:19. Vamos ler 18 e o 19. Jesus Cristo aqui profetizou a morte de Pedro. Como Pedro ia morrer. Como Pedro ia morrer. Os teólogos da prosperidade dizem que o sofrimento não glorifica a Deus. Não é isso que eles dizem? Mas olha como a Bíblia diz ao contrário aqui. Posso ler? João capítulo 21, verso 18. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá, te levará para onde não queres. E ninguém quer sofrer, ninguém quer ser crucificado, ninguém quer morrer, né? Disse isto para significar, olha só, com que gênero de morte Pedro havia de que, irmãos? Está escrito aí? Glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Olha, Pedro, tu vai morrer assim, Pedro. Agora tu vai para onde quiser, mas vai chegar a hora que vão te levar para onde tu não queres ir. Alguém aqui quer morrer? Alguém aqui quer sofrer? Não, né? Mas às vezes seguir a Cristo pode significar isso. E Pedro teria que pagar com a própria vida o amor dele a Cristo. E a Bíblia diz que isso ia glorificar a Deus. Por quê, irmãos? Por quê? Porque o fato de ele amar tanto a Jesus, que está disposto a dar vida por Cristo, já honra, já glorifica a Deus. Já mostrava que aquelas pessoas não amavam mais o mundo do que a Deus, do que a Cristo. Não amavam mais a riqueza do que a Cristo. Não amavam nem a própria vida acima de Cristo. E isso tudo glorifica a Deus. Porque isso é a salvação. É quando Deus é mais importante que tudo. Deus é Deus para nós. E nisso tudo, Deus é glorificado. Mesma coisa se diz em João 17:1 a respeito da morte de Cristo. Que Cristo também é glorificar a Deus na sua morte. Mas eu não vou ler agora. Mas isso é só uma confirmação. Vamos continuar lendo o nosso texto aí. Eu coloco uma outra parte do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro provando que o sofrimento, ele faz parte da vida cristã e ele não é incompatível com a vida cristã. Então eu ponho assim: veja ainda o que Pedro nos diz. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Isso quer dizer também o quê? Que o sofrimento do cristão vai glorificar a Deus, irmãos. Pedro diz isso aqui claramente. Olha, não sofra por ser ladrão. Sabe que vida de ladrão é fácil? Pensando, né? Isso é muita loucura do pecado, né? Às vezes um rapaz pode lutar, por mais que ele não tenha, diz assim, não teve oportunidade, mas se ele resistir ao convite do crime e ele procurar trabalhar, né, se esforçar para aprender alguma coisa com alguém, que sempre tem alguém que quer ensinar uma profissão, alguma coisa, né, e ele vai e aprende tudo, não seria um caminho melhor do que ficar por aí correndo da polícia, apanhando de policial, indo para cadeia e morrendo a qualquer momento? É uma vida realmente de sofrimento essa, né? Então Pedro diz, mas não é esse sofrimento cristão, esse é o sofrimento da impiedade, do pecado.
Não sofra ninguém assim. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe não. Não é vergonha sofrer como cristão. Que coisa! Será que Pedro era um teólogo da prosperidade? Porque o que o teólogo da prosperidade diz? É vergonha o crente sofrer, não é o que eles dizem? Não tem que sofrer, não aceite sofrimento. Isso é uma vergonha para você. Mas que vergonha? Você não tem vergonha não, crente, de não ter fé para que essa sua doença seja curada? Você fica aí na pobreza, na miséria. Que vergonha! Você está envergonhando o nome de Jesus e você está glorificando ao Satanás. Mas que coisa, irmão. Pedro diz exatamente ao contrário. Se você sofrer por ser cristão, isso aí eu estou aplicando em qualquer sofrimento, mas aqui é questão mais da perseguição, né? Se você sofrer por ser cristão, não fique com vergonha. Se for preso, for perseguido, por ser cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus, isso não é vergonha nenhuma. Isso é glória para Deus, porque isso mostra que você ama Jesus. Lembra que Jesus diz lá no Sermão da Montanha, no início, vão perseguir a vocês como perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então isso não é nenhuma vergonha, isso faz parte de ser cristão. Eu continuo dizendo assim: para Paulo, o grande apóstolo, também sabia o que era sofrer necessidades graves. Veja o que ele diz aí: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei, presta atenção nas palavras que eu estou grifando aí, né? Estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Paulo chama a tribulação de minha tribulação. Filipenses 4, 10 a 14. Paulo glorificava a Deus não porque sempre tinha tudo, mas porque na falta destas coisas, ainda assim ele se contentava e se alegrava em Deus. Ele fazia isso pelo poder de Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Dessa forma, Cristo era glorificado e não em sempre lhe dar tudo o que ele, Paulo, queria ou pedia. Percebe? Paulo chega a falar em tribulação, pobreza, fome. Deixa claro que já havia passado por tudo isso. Paulo ainda fala em um espinho na carne, de uma doença nos olhos. E de uma doença nos olhos, de um problema de estômago em Timóteo. Vamos ler os textos aí, está aí. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. 2 Coríntios 12, 7. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez, olha aí, por causa de uma enfermidade física. E posto que, olha aí de novo, a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo, nem desgosto, antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, olha aí, terias arrancado os próprios olhos para mos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade. Outro texto, 1 Timóteo 5, 23. Eu li há pouquinho, né? Gálatas 4, 12, 19. Agora o próximo texto. Paulo falando para Timóteo: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho. Por quê? Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Isso mostra que havia doença entre eles e que isso não era considerado um sinal de fidelidade a Deus. Ninguém dizia assim: ah, tá vendo? Timóteo não é crente, fica doente aí com esse negócio no estômago, tem doença no estômago frequentemente. Paulo não disse isso nenhuma vez. Até aconselhou a tomar o quê? Um pouco de vinho por causa das frequentes enfermidades no estômago. Aliás, ele fala que a enfermidade em Timóteo era frequente, como eu coloco aí. Então, irmãos, espinho na carne. Paulo diz que foi pregar aos Gálatas por causa de uma doença.
os Gálatas lhe disse que teriam arrancado os próprios olhos para dar para ele. Então dá a impressão que a doença era onde? Nos olhos, né? Depois ele aconselha a Timóteo: toma um pouco de vinho por causa do teu estômago, das suas frequentes enfermidades. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo, que curou enfermos em Cristo, era um apóstolo. Por que ele não orava e não pedia a cura de Timóteo, hein? Por quê? Porque, irmãos, a cura que eles operavam não era para dizer que Deus sempre curava. Deus cura quando quer e quando tem um propósito. Aquilo era um sinal de que eles eram apóstolos, era um sinal apostólico. Mas não era para que Deus curasse a qualquer momento, não. A vontade dele, de acordo com a vontade dele, não era assim naquela época, nunca foi assim. E essa gente que fica dizendo que Deus vai curar sempre, está mentindo para o povo. Essa gente que diz que crente não adoece nunca, está mentindo para o povo. Aqui, doença, enfermidade, entendeu? O espinho na carne, que Paulo diz que mensageiro de Satanás. Ainda usa essa expressão, hein? Expressão, qual a expressão aqui? Parece que está de Jó, né? Que o diabo, ele não é autônomo, mas até Satanás está no controle de Deus soberano, porque quem colocou o espinho na carne, no final das contas, foi o próprio Deus. E esse espinho na carne era para que ele não se exaltasse devido à grandeza das revelações. Imagine, irmão, Paulo podia se orgulhar, porque o ser humano é orgulhoso. Então, para que eu não me orgulhasse, toma, Paulo, um espinho na carne, para que tu saibas quem tu és. Tu não és o tal, não. Então, a tribulação, a angústia, seja o que for esse espinho na carne, que ele não diz o que é, né, no final das contas, mas a tribulação, a angústia, ou doença, isto é para que não haja soberba. Deus usa o mal para o bem, percebe? Deus usa a angústia, a doença, o sofrimento para o bem dos seus servos. Aquilo que eu falei no início. Até a angústia Deus pode usar para o bem dos seus servos. Até a doença, até o sofrimento, até a dificuldade. Agora eu quero dizer o seguinte, os irmãos, só para acrescentar aqui. Isso quer dizer que é errado nós orarmos pela cura? Não, de jeito nenhum, né? Mas nós temos que orar sabendo que quem decide se vai curar ou não é Deus. Não é verdade? Outra coisa, Deus vai curar sempre milagrosamente, sem ajuda de médicos? É obrigação de Deus, Deus tem que fazer isso, porque eu creio, é assim? Não, Deus cura. Deus pode curar hoje milagrosamente? Pode, claro. Mas como é que Deus normalmente cura? Bom, pelo médico, pelo remédio. Quem foi que deu inteligência para o médico? Não foi Deus. Quem foi que deu os remédios? Não foi Deus que deu os remédios. De onde vem os remédios? Da criação. Os médicos, os cientistas, né? os que pesquisam as doenças e as curas, eles tiram da onde a cura de uma enfermidade? Do que Deus já colocou na mão deles. Deus deu inteligência para eles. Deus deu a criação que está aí, o produto, as ervas e todos os reinos deste mundo estão aí disponíveis para a medicina, para a ciência, para que a ciência pesquise e vá atrás de cura de enfermidade. E isso tem feito o tempo todo. Doenças que antigamente, né, tuberculose, essas coisas, né, que matavam, lepra, hoje já não são doenças que têm seu remédio. Quem foi que deu isso? Deus, irmão. Então, tem uma coisa assim no meio neopentecostal, é o seguinte, que se não for cura milagrosa, não vale. Tem que ser milagre. Se não for milagre, isso que não é Deus. Foram os homens que curaram. Mas que tolice é essa? Deus, ele age pelos médicos. Então, o que a gente diz? Primeira coisa para uma pessoa doente: vá no médico. Nós vamos orar por você, mas vá no médico. Não fique em casa dizendo, não vou, porque Deus vai me curar. Não faça isso.
que milagre não é assim ao nosso bel prazer, não. Milagre é uma coisa da soberania de Deus. Quando Deus quer. E olha, nós não estamos no tempo de dom de milagre, não. Isso é conversa. Deus pode curar? Pode. Mas não existe dom de cura. Porque dom de cura é da época apostólica. E nem naquela época Paulo chegou lá e curou Timóteo. Curou? O que ele disse? Toma um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Nem Paulo ousou achar que Deus tinha que curar sempre que ele queria. Interessante como essa gente não lê esses textos e não encara esses textos, né? Por que isso? É porque eles são mentirosos. Porque eles não querem a verdade. Então, eu vou ler um pouquinho mais e vou deixar a segunda parte para a noite. Tá bom? Mas vamos ler até mais um pouco, adiantando aí. Eu falo agora um pouquinho dos mártires. Além disso, há muitos mártires hoje em dia. Muitos estão morrendo por causa de Cristo. Será que estes mártires da atualidade do passado não possuíam o Evangelho em sua plenitude, por isso sofreram? Ora, é claro que não. Ao contrário, é porque eles criam no Evangelho que eles morreram. A crença no Evangelho não lhes trouxe saúde ou prosperidade material. Muito ao contrário. A crença no Evangelho lhes trouxe perseguição, perda de bem, prisão, morte. Percebe? Irmão, vocês sabem que milhares de cristãos morrem hoje em dia por causa de Cristo? Eu quero ver esses teólogos da prosperidade ir lá onde cristão está morrendo, viu? Não vão nada, gente. Não vão nada. Eles não querem morrer, eles vão se colocar lá. É muito fácil pregar essa prosperidade num país como o nosso, onde não tem essa perseguição ainda tão grave. Já tem uma perseguição e pode chegar a ser assim daqui a alguns anos. Nós estamos indo para lá, na verdade, porque o cerco está se fechando, mas ainda não é. Então, ficar pregando ausência de sofrimento num país onde não tem perseguição religiosa ainda grave, onde ninguém está morrendo ainda por causa de Cristo, é muito fácil. Agora eu quero ver esse pessoal ir lá no meio dos muçulmanos e pregar lá a teologia da prosperidade lá. Eu quero ver eles fazerem isso na época da cortina de ferro, da perseguição comunista. E hoje em dia ainda, nesses países, não é fácil ser cristão, não. Ou mesmo aqui no Brasil, né? Pregar a teologia da prosperidade lá na seca, no meio da seca do Nordeste. Eu quero ver eles pregarem lá. Como até um pastor de lá, ele colocou o vídeo na internet. Está na internet, se vocês quiserem, vocês podem acessar. Eu acho que ainda está, né? Pelo menos eu assisti na internet, não tem muito tempo. Em que ele coloca, ele está do lado assim de um crânio, sabe? Parece que é um crânio de boi, sequinho já o crânio. E ele está do lado assim do crânio do boi, e ele faz o vídeo. E ele diz assim: ei, vocês teólogos da prosperidade, vem aqui pregar isso aqui. Olha, você está vendo aqui? Está vendo aqui? Isso aqui é seca. Isso aqui que a seca faz. Olha, o bicho não tem o que comer, ele morre. Ele vai ficando fraco, ele cai, fica ali mesmo e morre. Vem vocês pregar aqui essa teologia de vocês, que Deus faz todo mundo, todo crente rico. Vem aqui. Eles não vão nada, meus irmãos. Eles ficam aí nas cidades, nas capitais, ou nos interiores mesmo, que tenham mais condições, entendeu? Mas ir lá no sertãozão mesmo, lá onde está fome mesmo, braba, nesse país que tem fome, né? Não, eles não vão. Outras partes do mundo onde tem fome, onde as pessoas estão comendo terra porque não tem o que comer. Então, eles têm que fazer missão nesses lugares. Não são missionários? Não são pregadores? Não prega prosperidade? A solução eles têm. Ou vamos então estreitar mais um pouquinho. Por que eles não entram nos hospitais? Hã? Por que eles não entram ali? Como é que é o hospital ali de câncer aqui em Belém? Como é que trata de câncer?
Loyola, né? Tem outro, né? Loyola, né? Loyola, tem aquele Barra Barreto também, né? Trata de que o Barra Barreto? É câncer também? Dessas, várias doenças, né? Várias doenças graves, né? Várias doenças graves. Isso. Porque eu queria que um desses teólogos entrasse ali no Loyola, tá terminal, morrendo de câncer. Diga? Metropolitano, né? Então vá no hospital. Exatamente. Vá em qualquer hospital, tem gente morrendo lá, quebrado, ferido, baleado. E chegue lá e diga assim: olha, eu vim aqui e você vai ser curado. Faça isso. Eu duvido que eles tenham essa coragem. Sabe por que eles têm essa coragem? Porque eles sabem que eles não têm esse poder. Chegue lá com canceroso terminal. Chegue lá para ele, você vai ser curado com certeza. E chegue lá. E não tem só um, não. Tem um monte. Uma porção lá de gente muito grave nesses hospitais. Vá lá. Ah, Jesus ressuscita os mortos. Olha, você nem ir no cemitério. Vá num velório. Vá onde estão velando um corpo. E ressuscite um morto, então. Não é verdade? Irmãos. Quando chega na hora do vamos ver, essa gente, olha, sai correndo. Porque a mensagem deles é mentira. A mensagem dele é fora da realidade. Sofrimento existe, doença existe. A gente pode morrer de câncer. A gente pode morrer de uma doença grave, irmão. Pode ser baleado. Morrer. Pode morrer num acidente. Essa é a vida, irmão. Não é? E o meu tempo já foi. Então, só para fechar aqui essa parte, marque aí com a sua caneta aí que a gente continua à noite, essa partezinha aí, tá bom? Eu não quero deixar esse texto para outra semana. Isso aqui a gente tem que fechar hoje para semana fechar a declaração de Cambridge. E hoje à noite, se Deus quiser, a gente continua, né? Aí eu vou dar outros exemplos aqui, falar um pouquinho ainda dos mártires e continuar dando outros exemplos, mostrando que o sofrimento, ele faz parte da doutrina da vida cristã. Alguma pergunta, meus irmãos? Não? Vamos orar então. Vamos pedir que Deus esclareça as mentes, os corações, para que deixem toda doutrina falsa, toda doutrina errada, toda doutrina do pecado, né? Que venham para a verdade de Cristo Jesus. Vamos orar então, vamos orar. Senhor nosso Deus, que a Tua graça bendita, que o Teu Evangelho, Senhor, ilumine a nossa vida e nos guarde de cairmos em falsas doutrinas, como a doutrina do antissofrimento, como a doutrina da ausência total de lutas, a doutrina da prosperidade, essa doutrina falsa da atualidade, Senhor, e nos guarda, e que muitos sejam iluminados para que não continuem caindo nessa mentira, pela graça do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.